17 de maio é o Dia Internacional contra a Homofobia e a Transfobia. Neste ano, a data é celebrada em meio a uma polêmica que envolve futebol. O jogador Richarlison foi mais uma vez alvo de comentários preconceituosos. Até mesmo a contratação dele pelo Guarani, que disputa a Série B, Guarani de Campinas, foi feita sem alarde. A direção do clube estaria tentando evitar comentários pejorativos ao time de Campinas, em São Paulo. Para discutir esse assunto, a gente conversa com o escritor e representante do movimento de torcedores colorados contra a homofobia, João Paulo Abreu Flores, e o mestre em educação que estuda a masculinidade no mundo do futebol, Gustavo Bandeira. Sejam bem-vindos. Valeu. Gente, eu vou recapitular aqui só para a gente ter uma ideia, né? O jogador reforço do Guarani, lá de Campinas, foi alfinetado por um vereador e ofendido nas redes sociais. Além disso, 2 torcedores do clube atiraram bombas em protesto contra a nova contratação na sede do time. Isso é aceitável? As pessoas costumam usar os ambientes para liberar certos discursos, né, de preconceito, como racismo, homofobia. Isso é aceitável hoje, em meio às redes sociais? Dá para a gente engolir essa desculpa ainda? Não. Todo lugar em que possa rolar uma discussão é válido. Sim. Só que uma discussão preconceituosa, um discurso preconceituoso, desnecessário, as pessoas já estão mais informadas, citando, mas não tem porquê, basicamente. Aquela história do sempre foi assim. Estão repetindo educação de gerações atrás, assim. Professor. Infelizmente, o que eu tenho que te dizer, Bives, é que sim, para um conjunto muito grande das sociedades, continua sendo aceitável. A gente hoje vive um momento em que, atrás de um certo discurso mais legítimo, que seria mais genuíno, as pessoas estão dando discursos de ódio como se isso fosse bonito, como se isso fosse legal. Isso mostra como eu sou autêntico, eu não sou vítima do politicamente correto. Então, infelizmente, sim, para uma parcela muito significativa da sociedade, a homofobia nem é um problema. Então, isso é mais uma ação normal, natural, que a gente faz no estádio de futebol desde sempre. Sim, e nesse aceitável para alguns da população, não só o ambiente, como o estádio de futebol, ou a tradição, a história, mas sempre foi assim dessa maneira, e as pessoas acabam se escondendo também, né? Mas tá todo mundo gritando, eu não sou preconceituoso, mas é só uma música. Claro. Tudo isso a gente acaba tendo que conviver dentro dessa cultura do futebol, né? Infelizmente. Nós já discutimos aqui no programa casos de racismo, tá? Nos estádios. Por exemplo, uma torcedora do Grêmio, que foi flagrada chamando o jogador, o Aranha, o goleiro Aranha, na época do Santos, de macaco. O que leva essas pessoas a assumir essa postura, esse comportamento primitivo dentro dos estádios? Às vezes, realmente, essa ideia de que, bom, eu não sou no meu dia a dia racista, mas dentro do estádio eu sou a multidão, né? O anonimato da multidão. É isso que deixa as pessoas mais confortáveis? E elas não desconstroem, não pensam no que estão fazendo? Não, essa é uma aposta que ela aparece quase sempre vinculada a esse anonimato, a esse sujeito que deixa de ter o seu CPF para integrar esse grande conjunto de pessoas, que seriam os colorados ou os gremistas, Sim, dependendo do estádio. Eu discordo um pouco dessa hipótese, porque eu vou ao estádio de futebol desde que eu tenho 5 anos de idade. Então, eu fui aprendendo, desde os 5 anos de idade, que naquele lugar era possível fazer esse tipo de manifestação. Então, as pessoas, obviamente, elas dizem, mas entre eu xingar no estádio o juiz, o bandeirinha, o jogador do meu time, o do adversário, e eu agredir alguém, tem uma diferença. Eu não tenho dúvida de que isso é diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu, desde muito pequeno, aprendi que era divertido, era engraçado a gente xingar os homossexuais nos estádios. E como eu sou torcedor do Grêmio, infelizmente, tenho que concordar que aprendi, sim, também, que gritar macaco para os adversários era algo que nos enobrecia e que era divertido fazer. Sim, e dentro da perspectiva de um colorado que temos aqui, né, isso dentro dos estádios, como torcedor, como é que tu consegue enxergar? Eu vou incluir, agora eu lembrei o que eu ia dizer, essa ideia do futebol tradição, hoje se defende um enunciado que diz o seguinte, não ao futebol moderno, como se isso entrasse, olha, não vamos discutir questões políticas, né, dentro do futebol, porque isso não tem nada a ver com futebol, a gente quer o futebol dentro das 4 linhas como era antigamente. Futebol não é política, já é uma falácia ridícula. Sim. Em primeiro lugar, tem que discutir em qualquer ambiente que tenha bastante gente, que tenha comportamento de grupo tal. Por exemplo, o que tu aprende que é piadinha, vulgariza um assunto sério. E daí tu para de dar importância para o quão sério é aquilo. E a chance de tu
passar adiante aquele preconceito para alguém que é mais agressivo é enorme. Sim, Tipo, a piada pode começar aqui e daqui a pouco justifica o cara que quer bater em alguém. sim. Fazendo uma linha bem grande, mas, acontece é verdade, assim. É verdade. Pode começar numa piada Tipo, e em um determinado momento a pessoa, em um determinado contexto, passa da piada a uma agressão física, por exemplo. Sim, tanto... rivalidade com o argentino já levou um cara a ser espancado quando verdade, veio pro jogo bem aqui, lembrado, cara. bem lembrado. Não, tanto que esse arremesso de bombas contra o Richarlison, mais uma vez, chamar o Richarlison de viado, coisa que ele ouviu durante todo o seu percurso profissional, desde que acusado de ser homossexual, porque ele, inclusive, nega com veemência que seja homossexual, não é a mesma coisa. O grito e o arremesso de bomba não são ao mesmo fato. Sim. Mas eles têm ligação. Sem dúvida. Eles têm ligação. É um entendimento, sim, de que no nosso time essa representação não pode existir. Porque o que acontece? Por que esse xingamento é tão naturalizado, ao contrário, por exemplo, do racial? Já não é tão simples assim você chamar um jogador negro de macaco. Tem gente que ainda continua insistindo de que poderia ser feito. Sim. Isso não é tão simples assim, porque tem um desenho muito claro. Não são todos os jogadores que podem ser chamados de macaco. Em compensação, no caso do futebol, a gente parte de uma premissa de que todos que estão ali são heterossexuais. Sim. Então, o que eu faço? Eu xingo o jogador adversário de uma coisa que ele não é. Então, eu não estou o ofendendo, porque nós estamos brincando. Alguns torcedores me disseram ao longo das entrevistas com eles, mas eu chamo meu amigo, que eu sei que não é, eu chamo ele de viado, e não tem problema, porque a gente está brincando. Porque isso é tão tranquilo de que não há nenhum homossexual ali, Sim. ele acredita que ninguém vai se ofender com aquilo. Então, aí ele se defende um pouco dentro desse intuito. Não, aqui é só futebol, Isso não é sério. explica porque no futebol a gente tem zero, que eu me lembro agora, vocês podem me ajudar, mas nenhum jogador admite publicamente, né? E a gente pode acreditar sim que num universo tão grande de jogadores de futebol, né, tanto no futebol masculino e até vamos lembrar do futebol feminino, que hoje ganha importância com o Campeonato Brasileiro, a Série A1 organizada, o Grêmio participando agora, daquilo que se fala da jogadora que joga futebol, Claro. né, que ela seria homossexual e chamam de sapatão. Enfim, eu quero lembrar que você pode participar da nossa discussão pelo WhatsApp, 99588-2374, está aberto, mande o seu comentário, a sua opinião ou a sua pergunta. Manda por texto, 99588-2374, esse é o nosso WhatsApp. O mundo do futebol, e aí vamos voltar, vamos incluir as mulheres também, né? O mundo do futebol é machista em meio a tantos homens, todos são heterossexuais, a observação que o professor estava fazendo, e até mesmo a participação da mulher. Porque eu sou da época que também, frequentando o Estádio Olímpico, passava uma mulher, ela era ofendida de várias formas, né? Nos 90 acontecia isso. A fotógrafa que fez uma matéria sobre a queer falou que ela entrou no estádio como fotógrafa. Ninguém implicou com ela porque ela estava trabalhando. Sim. Mas as primeiras amigas dela que iam para o estádio ouviam tudo que é palavrão. É verdade. A gente tem uma masculinização do esporte que ela ultrapassa as pessoas. Que não são todas as pessoas que estão dentro de um estádio de futebol que são heterossexuais, absolutamente. Mas se parte desse pressuposto. Uma brincadeira, eu vou aos jogos do Grêmio com a minha mãe, Sim. uma senhora já há muitos anos, e ela grita para um jogador do Grêmio quando não atua de forma adequada, chuta que nem homem. Ou seja, ela também está dentro desse registro machista que ela também aprendeu e foi educada. Reproduzindo o discurso. Então, eu não me surpreenderia em nada que um homossexual militante em outras áreas da vida chegasse no estádio e xingasse: ô seu viado, sai daqui, tem que se comportar como homem, onde é que já se viu? Porque esse ambiente que nos pedagogizou dessa forma, mais do que o interesse individual, o desejo, porque eu não sou, isso é menor, isso é menos importante, porque a gente acaba entrando nessa lógica e para não cantar algumas coisas tem que existir um policiamento bastante forte. Eu não conheço, João, o Beira-Rio em si, eu só fui a shows ou fui a alguns granais, mas o novo Beira-Rio, as práticas que acontecem lá. Tem aquele Também momento do beijo, porque isso tem na arena. Hoje tem a prática das câmeras virarem para a torcida durante o intervalo e flagrarem casais se beijando. Né? Aí eu fiquei pensando se isso acontece no Gigante da Beira-Rio. E por quê? Porque eu tenho esse sonho e esses tempos eu estava conversando com alguns colegas. Quero até aproveitar e mandar um abraço para o pessoal do movimento Inter Antifascista, do movimento Grêmio Antifascismo, né? E também o grupo Tribuna 77, que hoje no jogo do Grêmio já avisou que vai se manifestar sobre esse dia contra a homofobia, lembrando, como já lembraram, da torcida Coli Gay,
né, da torcida do Grêmio e também de outros momentos. Aí eu fico pensando, se isso vai um dia, eu gostaria que tanto o Grêmio Internacional dessem esse primeiro passo em flagrar um casal homossexual, seja homem com homem, mulher com mulher, nesse momento do beijo. Eu fico pensando como o estádio ia reagir, né? Eu acho que, não sei se vocês pensam, mas a reação talvez... Ia ter gente aplaudindo. Alguns vão aplaudir, mas alguns acredito que vão vaiar. Mas se você observar a câmera do beijo, ela é bastante... É pedagogizante, né? Não, e ela é muito interessante para você ver os marcadores que aparecem ali. Porque em todas as vezes que se faz essa promoção, quando tem um casal mais idoso que se beija, o estádio vai à loucura. Mostrando em alguma medida que não é esperado essa afetividade entre pessoas mais velhas. Ou seja, é tão marcado... Se a gente faz esse marcador etário já, diz, não, essas pessoas já não deram para estar se beijando em público, que dirá 2 homens, 2 mulheres. É difícil imaginar que isso possa acontecer. E até mesmo se são 2 amigos e a menina rejeitar o rapaz ali, dizendo, não somos um casal. O pessoal já vai... Aconteceu domingo. Aconteceu domingo. No Campeonato Brasileiro? Aconteceu domingo, eles negaram o beijo, dizendo, não somos só amigos, e aí até o locutor diz, mas por que não dá um beijo de amigo? Então, porque sim, homem e mulher juntos são obrigados a fazer isso também. Exatamente. E ele tem que ser o pegador, ainda tem esse discurso machista ainda, né? Então, fica aqui esse apelo para a direção, mesmo que seja combinado isso com um casal, para que possa marcar esse passo. Bem que tu disseste, a gente acaba, para entrar numa cultura, sendo pedagogizado. As pessoas vão ensinando, isso é certo, isso é errado. E a gente podia agora mostrar uma outra perspectiva, né? Vamos fazer um beijaço, mas aí vai... Um beijaço, mas por que não? Eu acho que a torcida pode se movimentar, claro. O pessoal da tribuna pode conversar com a direção do Grêmio e organizar isso. Acho que chegou a hora, nem que isso seja um primeiro passo, como eu digo, seja ensaiado mesmo, para que aconteça. Voltando ao caso do Richarlison, 2013, quando defendia o Atlético Mineiro, torcedores do Cruzeiro chamaram o Richarlison, né, com gritos de bicha no Estádio Independência. Mesmo com o fato de o jogador ter sido titular durante quase toda a competição, ele tem de provar 2 vezes de que é bom jogador, que é aquilo que a gente estava dizendo, a qualidade do jogador associada à sua masculinidade, por exemplo. Sim. Isso é uma constante dentro do futebol. Tu realizaste pesquisas a respeito disso? Sim, né, no futebol gaúcho é muito evidente essa necessidade dessa hombridade, dessa virilidade, dessa força. Sim. O meu mestrado que eu fiz na década passada, o jogador Roger, que hoje é comentarista do Sport TV, veio para o Grêmio. E ele era um jogador de inegáveis atributos técnicos, inclusive a Débora Seco passou a frequentar o Estádio Olímpico, o que garantia a sua heterossexualidade. Mas, além disso tudo, ele precisava mostrar em campo algo mais, ele precisava se entregar como exige o futebol gaúcho, que é um futebol de força. E o Roger, inclusive, porque ele é muito inteligente, ele entendeu isso. E fazia. Em todos os jogos do Grêmio que ele atuava no Estádio Olímpico, ele dava um carrinho no ar para a lateral. Nunca conseguiu recuperar nenhuma bola nesse tipo de lance, mas saía aplaudido porque representava bem o que a torcida estava querendo. Estava encenando. Perfeitamente. E é um cara muito inteligente, não, o Roger percebeu isso, né? Sim. Deixa eu ir para o WhatsApp, depois eu quero que o João fale sobre um pouco do movimento. Ainda não, mas você pode mandar 99588-2374, 99588-2374, mande a sua pergunta ou seu comentário sobre o trabalho, tanto no mestrado do professor, mas também sobre o movimento queer lourado. É isso? Que a gente adora trocadilho. Do movimento queer, né, até mesmo, e o que vocês fazem a respeito do Internacional? Primeiro, queer, a palavra foi escolhida porque antes era ofensa, o pessoal começou a usar para quem faz alguma militância, anti-homofobia, transfobia, etc. Começou com a Galo Queer, eu acho. Sim. Daí, logo depois, a gente fez a nossa e já tinha outras. Foi pipocando massa, assim. E é mais um lugar para a galera discutir. O que rola em outras torcidas, eu nem sei. Sim. Outras páginas. Mas você tem uma página no Facebook, estabelece discussões, até mesmo denunciando casos. E para as pessoas também sentirem uma identificação. Legal, também penso nisso. E começam a se criou um espaço junto, mesmo virtual para isso, né? Tá no ar aqui? Pode botar? Tá aqui o movimento, ó. Queer Lourado, né, onde até vemos ali a confraternização de gremistas juntos ali naquela foto, sim. Isso? A gente está vendo ali, ó, pelo menos estou vendo, camisa do Grêmio e do Foi Inter essa primeira juntos. matéria assim, que fizeram, eu acho. Eu sei que até os movimentos Grêmio e Internacional Antifascismo conversam entre si, o que é importante, estabelecer esse espaço primeiro, né, professor? Sim. Um espaço para que isso possa ser debatido. Agora vamos para a Ana Paula na tela, no
99588-2374, 99588-2374, o nosso WhatsApp. Aqui é o Manuel de Gravataí, estou com 65 anos, joguei futebol, campeonato de várzea, salão e pelo estado inteiro, Santa Catarina, me chamaram de tudo, viado, macaco, cuspiu na minha cara, apanhei muito, e isso fazia parte da rivalidade. Hoje, essa frescura de se ofender por qualquer coisa, o que tem que fazer, o que tem que fazer ganhando ou ganham é jogar futebol. Pelo menos é o comentário do Manuel. Agora, Ana Paula. Boa noite, me desculpe, mas esse programa só sabe fazer apologias a gays? Isso é forçar a barra e obrigar todos a serem homossexuais? Essa é a opinião da Ana Paula. Isso foi o que eu estava te dizendo antes. Existe esse raciocínio de que a gente vive uma ditadura gay num país que mata LGBTs a cada 25 horas. Morre uma pessoa apenas por ela ser essa opção sexual. Parei de acompanhar esses dados no início do ano, porque, cara, vai dar deprê, tipo. Outro ano eu acompanhei, assim, era horrível, assim, o número de... Sim. Tem umas páginas até que explicam quem é a pessoa, né, para humanizar e não ficar só número, assim. Os números às vezes são frios, mas o que a gente está falando é uma coisa que vai acontecer daqui a pouquinho na Arena do Grêmio. Essas expressões vão ser usadas, né, viado, entre outras coisas. Não, e o que acontece no comentário do Manuel, sim, é verdade, isso é uma exigência. Os atletas se exigem isso. Sim. Que enfrentem. Tanto que essa reclamação ela não parte dos atletas. Os atletas nunca fazem essa reclamação. Essa reclamação sempre é feita por torcedores, por gente que vem de outras áreas, que está fazendo outras pautas. Porque um atleta defender uma causa homossexual é fechar postos de trabalho. O atleta é um jogador de futebol, um trabalhador, antes de mais nada. Olha o que está acontecendo com o Richarlison. Que nega com veemência que seja homossexual. E eu não sei, isso que o Manuel chamou de frescura, no caso do Richarlison, foram bombas. Sim. Não sei exatamente se bombas são frescuras. E também é muito tranquilo. Eu ouvi durante muito tempo gritos dentro do Olímpico e depois da Arena contra homossexuais e contra negros. Sim. Eu sou branco e heterossexual. De fato, eu tinha dificuldade de me ofender com essas ofensas que não eram feitas a mim. Sim, claro. E é só um processo de desconstrução e de empatia, se colocar no lugar da outra pessoa, né? E se ofender, tipo, agora todo mundo se ofende, é frescura, é que as pessoas estão criando mais liberdade, mais autoestima, podem reclamar. Antigamente a gente não percebia uma ofensa, quer dizer, as pessoas nem percebiam ofensa, tinha que engolir pronto. Não, o que o Manuel falou, ele tem absoluta razão. É evidente que sim, sempre aconteceu. Inclusive as pessoas se defendem para não fazer nenhuma mudança de que sempre aconteceu. Mas, bom, nós temos um processo democrático aí com todos os seus problemas que é muito jovem ainda. E isso coloca pautas que antes não estavam postas. Sim. Então, temos que responder essas pautas. Essa é a opção a fazer. Dúvida. A federação, só para a gente ter uma ideia, a Federação Mexicana iniciou uma campanha para erradicar o grito de... Eu vou ter que usar aqui a expressão, me perdoem, tá? É uma palavra forte, mas é puto, tá? Dos jogos da seleção. Eu me lembro, por exemplo, isso é uma prática muito comum no México, na cobrança de tiro de meta, né? E esse xingamento foi importado por algumas torcidas do Brasil. O legado da Copa. Exatamente, o legado da Copa que nos deixaram, né? A homofobia no futebol é um problema no mundo inteiro, e é isso que eu estava dizendo. Não só no Brasil, mas em outros lugares. Se o jogador assumir a sua homossexualidade, vai fechar portas, sem dúvida, não vai jogar em alguns times. Teve uma campanha muito boa da Holanda, que era um vídeo que mostrava um cara jogando, tipo, bem didático. O cara tá num armário, literalmente, jogando mal. Ele sai do armário e começa a jogar bem. Só que mesmo assim, a torcida não percebe que é importante dar liberdade para as pessoas saírem do armário, para melhorar a sua profissão, seja qual for até. Sim. É verdade, a gente se sentir confortável no nosso ambiente de trabalho e não encenar, como o Roger acabava ensinando numa outra circunstância, mas sermos, né, quem a gente é efetivamente. Eu acho que todo mundo, de qualquer forma, se sente mais à vontade quando consegue falar suas ideias. Bom, eu quero deixar esse espaço final. Professor, a gente pode ter acesso à sua pesquisa, ao seu trabalho? Então, se coloca o meu nome no Google mesmo, já aparece a dissertação, alguns artigos que tem ali sobre isso. Só botar Gustavo Bandeira? Se botar Gustavo Andrada Bandeira é mais fácil, que pega o nome do meio. O título da dissertação? Aquela foi de 2009 de cabeça. Mas eu juntei duas músicas, uma da torcida do Inter com uma da torcida do Grêmio, que era Eu Canto, Bebo e Brigo, Alegria do Meu Coração. Esse é o título inicial. Depois tem os 2 pontos, que é o título sério, né? Esse é o título fantasia. E abre uma outra discussão também agora, bem lembrado, né? De como se fala sobre drogas abertamente dentro dos estádios, né? Os cantos incentivam o consumo de álcool e outras drogas. Isso também é outra pauta, porque tem criança lá no estádio, né? E quem quiser aderir a Queer Lourado,
É só entrar na página, curtir lá, ficar acompanhando. Eu acompanhava de outros A times gente está também. vendo a página aqui também. E existe esse intercâmbio entre as torcidas? Vocês também conversam com outras torcidas? Rolou muito em 2013, quando teve muita mídia assim, sobre essas páginas. Rolou uma troca de ideias, principalmente com o Grêmio Queer. Sim. Também mandei mensagem para uma ou para outra. Fudei a ideia, vou copiar. certo. Vou continuar. Pô, eu quero agradecer vocês estarem aqui. Só estarem aqui já é um ato de coragem nessa discussão, independente da opção sexual de cada um. O importante é que você entenda de casa que ninguém aqui quer que você tome, né, uma decisão na sua vida. Você é o que você é. O importante é a gente respeitar o próximo. Esse exercício de empatia, de sair da minha zona de conforto e ver com quanto a gente é agredido dentro dos estádios, de diferentes formas, é o que a gente quer que você entenda, né? Última participação do WhatsApp, bota na tela que eu quero ver. Boa tarde, eu sou o Eduardo, colorado de Gravataí. Minha opinião sobre essa história de homossexualidade é uma coisa de preconceito. É preciso respeitar o ser humano e o profissional que está trabalhando, ou seja, os atletas, eles que fazem a alegria do clube. Eu sou o colorado e um grande abraço. Obrigado pela participação, Eduardo. Mais uma vez eu insisto, aqui a gente não quer que você... A gente quer que você discuta. Esse é o primeiro passo. Achar que isso é bobagem não deve ser discutido. Isso é o que a gente não quer. A gente quer o debate. Mais uma vez, obrigado. Obrigado.